Fracassaram os bolsonaristas novamente. Hoje, o bolsonarismo achou que ia lotar as ruas de todo o Brasil, que seria a Marcha pela Família Cristã. Fizeram uma reedição da marcha que teve em 1964, que foi a marcha usada para dar o golpe militar. Fizeram uma reedição hoje e achavam, vamos lotar as ruas de todo o Brasil. Olha, em São Paulo foi o lugar que mais foi gente, foram 1.000 pessoas, talvez 1.500 pessoas, numa cidade com 11 milhões de habitantes. Corrija aí se eu estiver errado, se for menos ou se for mais, mas mais ou menos 11 milhões de habitantes. 1.500 pessoas não é nada. Eu imagino a tristeza interna desses bolsonaristas tentando falar, tem muita gente aqui, tirando fotinho assim. Eles tiram foto só de um lugar que tem muita gente para não mostrar que em volta tá vazio. Não foram com drone dessa vez, tiveram vergonha na cara, que das últimas vezes eles iam com drone e aí mostrava que não tinha ninguém, era um espaço gigantesco assim e meia dúzia de pessoas no meio. Dessa vez não foram com drone. Mas imagina a tristeza deles, que antigamente esses bolsonaristas lá em 2013, eles iam em protestos contra Dilma, pela educação, pela saúde, lembra? E aí tinha 100 mil pessoas, agora eles tem 100 vezes menos. Eu vou mostrar aqui uma foto, como é que foi em Fortaleza, porque foi engraçado lá em Fortaleza, tinha mais carro do que gente lá em Fortaleza. Essa aqui, é o pessoal quase saindo lá já para a carreata em Fortaleza. No total não deu quase ninguém. Mas em São Paulo, no Rio, até foi mais gente. Eu vou mostrar aqui um trecho, até um vídeo eu vou mostrar que tem que rir. Tem um cara que tá até fantasiado de palhaço, que é isso que eles são, palhaços mesmo. Mas o que mostra é o seguinte, o Bolsonaro perdeu apoio, mas perdeu muito. Ele achou, o Bolsonaro, vamos fazer isso aqui por 2 semanas, vamos falar que é da família cristã, pra gente ir encher as ruas de cristãos. Mas não é nem próximo do que ele colocava nas ruas um ano atrás, em maio do ano passado. Eu lembro que em maio do ano passado as pessoas, pelo menos os bolsonaristas do Brasil inteiro, hoje também todo mundo tá com medo do vírus, mas a gente tinha muito mais medo, tinha uma incerteza muito maior. E mesmo assim ele colocava mais gente nas ruas do que agora. Por quê? Porque muitos bolsonaristas já morreram, né? Eles são os que mais morrem de Covid, mas muitos caíram a ficha. Eu vou falar sobre isso, sobre como o Bolsonaro está desesperado. Ele está tentando agora usar o fanatismo religioso como a sua última chance, porque politicamente e até tentativa de golpe dele já era. Politicamente e com forças armadas, com motim na polícia, não tem mais chance nenhuma para o Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Se inscreve no canal, curte o vídeo que no Plantão Brasil, eu e as mais de 450 mil pessoas inscritas no canal, nós fazemos oposição todos os dias. Onde teve gente ontem contra o Bolsonaro foi aqui, em Limeira, interior de São Paulo. A gente estava rodando lá contra o Bolsonaro nas ruas, denunciando os crimes do Bolsonaro. E se você quiser ajudar essas ações do canal, também tivemos no Rio de Janeiro. Próximo vídeo eu mostro um trecho do Rio de Janeiro, como foi ontem. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoies, que o nosso carro de som roda denunciando o descaso do Bolsonaro que não comprou vacina, que ele se recusou a comprar 120 milhões de doses, 70 milhões da Pfizer e 50 milhões da Sputnik, que as indústrias saindo do Brasil, que ele aumentou o desemprego, aumentou a inflação, a mansão do Flávio de 6 milhões de reais, tudo isso a gente denuncia nas ruas. Então vamos pra cima deles. Vou falar agora dos protestos, eu vou mostrar primeiro um vídeo que você vai rir, ou você vai rir ou você vai dar ânsia de vômito. Uma das duas coisas vai acontecer com você. Vamos ver aqui o vídeo dos bolsonaristas lá fazendo festinha. Lá, olha só. São Paulo hoje. É isso aí, esse protesto de hoje em São Paulo, que comenta a sua opinião, eu quero ler os comentários que, tá difícil aqui. Primeira coisa que eu tenho a falar, eu tenho certeza que daqui 15 dias veremos vários bolsonaristas na UTI. Inclusive eu acho que eles deviam assinar um termo dizendo, já que eu fui lá sem máscara me aglomerar, eu abro mão de UTI e de hospital, para não tirar a vaga das pessoas que ficarem em casa se cuidando, né? Porque pode acontecer alguma coisa, alguém ficou em casa, se cuidou, mas pegou quando foi pro trabalho, que a pessoa é obrigada a trabalhar, alguma coisa assim, aí vai perder vaga de hospital para esses vagabundos, demais, né? É difícil. Mas foi assim, gente sem máscara, se aglomerando
No Brasil inteiro eles conseguiram, sempre sem máscara. Isso é engraçado, não importa a região do Brasil, imbecil é imbecil, né? Eu lembro uma época que tinha o pessoal de São Paulo que não gostava do Nordeste, o pessoal do Rio não gostava de São Paulo, uma coisa assim, um xingava o outro. Hoje em dia não, eu sei, idiota é idiota em qualquer lugar do país, até em qualquer lugar do mundo. Quase 5 mil pessoas morrendo, a Associação das Funerárias diz que são 5.500 pessoas morrendo por dia, que é o que eles vendem de caixão a mais do que nos outros anos, e os imbecis estão lá sem máscara, com uma nova variante, a variante Bolsonaro, que foi esse apelido quem deu foi o Maduro, variante Bolsonaro, perfeito nome, a variante Bolsonaro da Covid, que mata jovens. Agora, pela primeira vez em São Paulo, 58% dos leitos de UTI são de pessoas com menos de 40 anos. Veja bem, quando eu falei dessa notícia com umas pessoas, falaram, é por causa da vacina, os mais velhos se vacinaram. Não, em São Paulo estão vacinando agora 64 anos de idade, mesmo assim quem tem até 67, 68 anos não tomou ainda a segunda dose. Estou falando que são pessoas de menos de 40 anos. As de 40 até 60 não se vacinaram e não estão lotando UTI, igual os mais jovens. Então a variante nova tá matando todo mundo, e aí você vê esse pessoal achando, eu sou jovem, eu tenho porte de atleta. Não vai dar bom para eles não, vai dar ruim para eles. Aqui ó, outro trecho lá da Avenida Paulista, você vê o número gigantesco de pessoas imbecis sem máscara, com a bandeira de Israel. É engraçado que Israel vacinou todo mundo, né? Esse imbecil aí com a bandeira de Israel vai levar, dependendo do Bolsonaro, vai levar mais de um ano para se vacinar. Provavelmente vai morrer antes de se vacinar, mas está lá com a bandeirinha de Israel. E aí o que mostra é o seguinte, essa semana tivemos 3 pesquisas. Segunda-feira foi a pesquisa do XP e PESP. Aí depois teve na terça a pesquisa do Datapoder 360. E na quinta, na sexta, a do Exame Ideia. As 3 pesquisas mostraram a mesma coisa. E eu vou falar, desde o começo do governo Bolsonaro, é a primeira vez que todas as pesquisas dizem exatamente a mesma coisa. Porque até então, eu vou falar, em maio, junho, julho do ano passado, o Bolsonaro chegou ao seu pior nível, até então, de popularidade e ao seu maior nível de desaprovação. Mas, em algumas pesquisas, o Bolsonaro estava no pior nível. Em outras, ele estava no segundo pior nível. Em outras, ele estava ali num dos piores níveis, mas não no pior nível. Dá para entender? As pesquisas não convergiam, falavam todas, ele está no pior nível do governo. Agora não. Agora ele passou a impopularidade que ele tinha no pior momento da pandemia do ano passado, quando ele estava com a popularidade no chão, ele passou, a desaprovação dele está maior, só que todas as pesquisas mostram uma coisa sempre a mesma, que é o quê? Ele está no pior nível, não é o segundo nem o terceiro, é o pior nível de popularidade. Na pesquisa do XP e PESP, 60% desaprovam o governo Bolsonaro. Ele tem 27% de bom e ótimo. 27% quer dizer, de cada 4 brasileiros, cada 4 pessoas, só uma acha que o governo está bom ou ótimo. Mas para piorar, o número de ótimo é menos de 10%. E o número de bom é grande. As pessoas que falam que um governo é bom, elas tendem a mudar do bom para o regular ou para o ruim e péssimo muito rápido. Porque geralmente quando fala que tá bom é porque, não fui demitido, então para mim tá bom. Ainda consigo ganhar dinheiro, então para mim tá bom. Tá bom, não tá ótimo. Agora, o problema é o ruim e péssimo. Que eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a maioria está no péssimo. O número de péssimo é quase o dobro do número de ruim. Quem acha que um governo está péssimo, dificilmente muda de opinião. Então, quando você analisa pesquisa política, ainda mais quando você tem várias para analisar, tendo 3 em uma semana, aí provavelmente semana que vem tem a do IPEC, que é o antigo Ibope, deve ter Datafolha e outras, aí você vai analisando o que todas as pesquisas dizem igual, que é a tendência, que é o quê? Está cristalizado em quem não gosta do Bolsonaro o seguinte, não gosto do Bolsonaro, não vou começar a gostar e vou apoiar qualquer oposição. O que não está cristalizado é nos apoiadores do Bolsonaro, aquilo, apoio o Bolsonaro e tô com ele até o fim. Não, a maioria deles estão com o Bolsonaro assim, pra mim não tá tão ruim. Tá morrendo gente, tudo bem, não morreu ninguém que conheço, ou até morreu conhecido, mas não morreu nenhum familiar. Ainda estou ganhando dinheiro, alguns estão ganhando até mais porque estão em alguma área que está ganhando melhor com a pandemia, ou alguns receberam auxílio. Tanto é que você vê em todas as pesquisas, quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, a popularidade do Bolsonaro está em alta. Por quê? Que a gente que recebeu o auxílio, mas não precisava do auxílio para sobreviver. As pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos hoje, não as que ganhavam e perderam emprego, obviamente. Aí elas falam, eu não precisei do auxílio para sobreviver, foi um dinheiro extra. Aí entra um dinheiro extra por alguns meses na conta, a pessoa fala, gosto do governo. Mas tá tudo ruim, ainda gosto, tá bom, não tá ruim pelo menos. Então,
Muita gente que ainda diz que o governo é bom não gosta do governo tanto assim como se pensa. Ó, coisa tá ruim pro Bolsonaro, e aí eu vou até mostrar aqui outras fotos para você ver que não tinha tanta gente. Eles começam a mostrar foto de Brasília, todas as fotos são parecidas assim, é uma foto bem fechada. Você vê aqui, tá vendo esse símbolo aqui no meio? Esse símbolo aqui dos integralistas foi usado também na Revolução, no golpe que deram na Ucrânia há alguns anos. É um símbolo nazista, viu? Integralistas são nazistas. Aí tem aqui uma bandeira, essa bandeira é dos monarquistas. E a bandeira de Israel aqui, levei um choque. A bandeira de Israel ali no fundo. Quer dizer, um bando de babaca com bandeira nazista, com bandeira ligada ao nazismo, com bandeira de outro país e com bandeira na monarquia. Porque bolsonaristas adoram os monarquistas e monarquistas adoram bolsonaristas. Tem uma galera no Brasil, deve ser 1% da população, que acha que o Brasil politicamente deu errado e tem que voltar à monarquia. Eles adoram o Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso, ele quer ser um rei, ele quer ser um imperador do Brasil, que ele dá as ordens e sem Congresso, sem Suprema Corte, sem nada. Ele que dá as ordens e dane-se o resto. Olha, minoria, cada vez menor. E para piorar, agora vai vir a CPI da Covid. Por que o Bolsonaro está desesperado com a CPI da Covid? O problema não é o Bolsonaro achar que vai ter impeachment por causa da CPI da Covid. Não, você acha que o Bolsonaro está ligando com isso? O Bolsonaro está preocupado o seguinte, vai dar manchete. Daqui a algumas semanas vai depor o Mandetta, mas não tenha dúvida, vai depor o Mandetta. Aí tá lá o Mandetta, vamos lembrar, o Mandetta quer ser candidato à presidência, ele foi ministro do Bolsonaro por 16 meses. Ele só saiu porque ele começou a ter protagonismo na pandemia e o Bolsonaro tinha outros planos, senão estava até hoje o Mandetta junto com o governo fascista. Vamos lembrar disso, o Mandetta é fascista. Tão fascista quanto o Bolsonaro, só tem opinião diferente na pandemia. Como o fascistinha de Israel é fascista e tem também, vacinou as pessoas. Tá, já o Mandetta vai depor e vai ter um palanque. Não tenha dúvida, vai ter Jornal Nacional 20 minutos dando cobertura para o depoimento do Mandetta detonando o Bolsonaro. Aí vai ter o Pazuello, que o Pazuello vai ser massacrado nessa CPI. 20 minutos de Jornal Nacional, de todos os jornais, de toda a mídia só falando do depoimento do Pazuello. Aí a CPI vai começar a mostrar vídeos antigos, mostrar provas e vai começar, não tenha dúvida, vai começar igual a CPI das fake news, a provar algumas coisas que a gente já sabe, porque pra gente é óbvio, mas que quando fala, olha, a CPI provou isso, aí é manchete, aí chacoalha o governo. Aí o preço do voto que já está alto, toda a turbulência em Brasília aumenta 100 vezes. É disso que o Bolsonaro está com medo. Ele não está com medo que essa CPI vai acabar e aí por conta do desfecho da CPI, do relatório final da CPI, que é isso que importa, não? A CPI deveria ser o fato, o relatório final que vai pedir indiciamento de pessoas e tudo mais e apontar os crimes. Não é disso que ele está com medo. Ele está com medo da turbulência até chegar lá. Porque o momento que chegar lá talvez não tenha mais governo, porque muito governo cai no meio da CPI. O governo Collor caiu no meio da CPI, não, a CPI derrubou o Collor. Fizeram uma CPI dos Correios para tentar derrubar o Lula, só que o Lula tinha muito apoio popular, o Lula estava melhorando o Brasil muito rapidamente e não teve apoio popular contra o Lula. A Globo tentou no negócio do mensalão, inventaram a história de que mensalão era compra de voto, e não era. Tem gente que até hoje acha que mensalão é compra de voto, olha, e não deu. Agora, tem uma CPI da Covid, tem gente morrendo. A Covid chegou num nível em que todo mundo, não importa o quão pequena seja a sua família, o quão pequeno seja o seu círculo de amigos, todo mundo, ou quase todo mundo, tem um familiar ou um amigo que morreu, ou pelo menos um conhecido, amigo de amigo, familiar de amigo que morreu. E muita gente tem vários familiares, vários amigos que morreram. E aí tá cada vez mais difícil pro Bolsonaro, ainda mais porque pela média móvel de mortes vai começar a morrer mais de 100 mil pessoas por mês. É muita gente mesmo. Cada vez isso vai acontecer mais e mais, cada vez a morte vai chegando mais próximo das pessoas. E enquanto isso vai acontecendo, ao mesmo tempo tem uma CPI em rede nacional mostrando os crimes. Se o Bolsonaro fracassou hoje, prepara, que ele vai continuar tentando fazer carreatas, passeatas pró-Bolsonaro, além do público dele morrer, porque... Vou mostrar essa fotinha aqui, aí você vai falar, ninguém de máscara, tá? Ninguém de máscara. A gente tem uma variante aqui que é a variante mais mortal do mundo. Uma pessoa com Covid mata uns 10 aqui. Uns 10 desses vagabundos vão morrer. Se tiver um com Covid aqui, eu não tô torcendo para que tenha, porque a chance de ter é gigantesca. Não precisa nem torcer. O problema é o seguinte, são burros, são pessoas burras de estarem ali. Aí quando você vê esses imbecis aqui todos... sem máscara, estamos aqui todo mundo sem máscara. Tinha gente embaixo aqui, viu? Gente embaixo ali filmando sem máscara. Precisa de um só para matar metade desse pessoal.
Aí o que vai acontecer? Daqui 2, 3 semanas, vão tentar outra carreata na semana que vem, vai passando o tempo, metade deles já foram hospitalizados, perderam parentes, tem gente que não vai morrer, mas vai matar os parentes, e aí o que acontece? Vai diminuindo o apoio, e ele vai perdendo apoio na própria base dele. O Bolsonaro tá usando os bolsominions, é isso, como soldado para morrer na guerra. Estamos aqui numa guerra de narrativas, você é o meu soldado, tem um vírus aí matando as pessoas, mas vá pra guerra lá pra morrer você mesmo. Por quê? Porque você tem que defender o governo, dane-se. A gente não vai dar vacina, a gente não vai fazer nada, a gente vai continuar roubando, os empresários bolsonaristas vão continuar ganhando bilhões, agora vão aprovar a lei para que eles comecem a vender a vacina, falam que não, mas esse é o objetivo da lei, desde o começo é venderem vacinas e lucrarem bilhões, e vocês, otários, morrendo aí para defender esse governo. É isso que está acontecendo, e o pior é que esse povo continua. E ó, eles vão morrendo e vai caindo a ficha pouco a pouco. Mas lembre-se uma coisa, essas pessoas que hoje eles estão ali ajudando a disseminar o vírus, vão matar muita gente indiretamente, ou seja, são assassinos e estão apoiando um governo assassino, eles também acabam sendo vítimas. Por quê? Porque eles são vítimas dessas fake news. Se não fosse fake news o Bolsonaro, se o Brasil tivesse instituições que realmente funcionassem e já tivessem coibido tudo isso, e o Bolsonaro não tivesse no poder, eles não estariam ali se expondo, eles estariam em casa recebendo auxílio. Esse é o governo Bolsonaro, mas é isso, ó. Em Limeira, a gente denunciando tudo isso, ó. Os preços da carne, arroz, feijão dispararam. Bolsonaro culpa sempre os outros, mas ele é o presidente. É preciso dizer claramente para todos saberem: Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui, vamos continuar indo pra cima deles. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. No primeiro comentário tem as minhas outras redes e também tem Pix, PicPay e Apoia-se. Falou!